Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 711 Ultra Instinto. O que você quer dizer? Badês perguntou com interesse. Como você sabe, pode-se dizer que os sistemas E não são as leis da era desenvolvidas com o apoio do Reino dos Anjos. Leis que são únicas e não mudarão devido a diferentes espaços-tempos e têm as características de unidade de múltiplos espaços, vezes em uma época. Queremos descobrir a verdade sobre a queda do Rei Branco e do Rei Oriental naquela época, por isso devemos contornar os sistemas E não, quebrar o Rio do Tempo e buscar oportunidades no longo Rio do Tempo. No entanto, devido à natureza específica das leis do multiverso e ao papel do Reino do Tempo, não importa como mudemos o espaço-tempo, apenas criaremos outro multiverso correspondente a ele, e não seremos capazes de saltar para a era antes de Zenon, o que é contrário ao nosso plano. Portanto, pretendo construir um multiverso sem um sistema Zenon que seja baseado no multiverso atual como nossa sede e construir lentamente um novo sistema de leis, e então procurar uma oportunidade para destruir esta era. Mas tal projeto é muito grande, não só atrairá a atenção de Zenon, mas também poderá provocar o Reino do Tempo se não tomarmos cuidado. Lancius disse cautelosamente. Ele estava com muito medo de Zenon e do Reino do Tempo em seu coração. Os direitos de governo do Rio do Tempo estão nas mãos do Rei do Tempo do Reino do Tempo, e não seria bom provocar aquela mulher. Badês bateu palmas e franziu a testa. Não é sensato provocar o Reino do Tempo. Lancius encolheu os ombros, olhando para Badês com seus olhos encantadores, esperando sua resposta. Badês ponderou muito antes de cerrar os dentes e dizer, mas você tem razão, se quisermos levar a cabo o plano de destruição, realmente precisamos de um vasto mundo que esteja completamente imperturbado, e é também por isso que deixamos este palácio antes da Era Antiga. Então vocês concordam em fazer isso? Lancius e os outros Dark Angels da Era do Rei Branco riram. Sim, em qualquer caso, devemos destruir esta era. Aproveitando o momento em que a era foi destruída, abriremos o Rio do Tempo e chegaremos à Era Antiga anterior. Badês tinha uma aparência determinada. Para realizar seu desejo de longa data, eles estavam dispostos a arriscar tudo. No entanto, os detalhes ainda precisam ser discutidos com cuidado. Em seguida, liderados pelo arcanjo Lancius e pelo arcanjo Badês, 24 anjos negros que foram esquecidos pelo tempo discutiram como construir um multiverso sem o sistema Zeno. Dragon Helm, Shiai ainda estava meditando na Cordilheira Central, sem saber que seu multiverso estava prestes a cair no caos. Ele atingiu o pico do terceiro nível do Reino dos Deuses. Se ele quiser continuar melhorando, ele precisa compreender o Ultra Instinct. Um estado mental tão excelente entre os muitos deuses da destruição no multiverso, apenas algumas pessoas o compreenderam. É claro que o Ultra Instinto não é algo exclusivo do terceiro nível do Reino Divino. Contanto que alguém possa entrar no Reino dos Deuses, seja no primeiro nível ou no segundo nível, eles estão qualificados para compreendê-lo. Mas como não há conhecimento suficiente, será muito mais difícil. Olhando para Shiaya que emitia constantemente luzes brilhantes, Kuzu agachou-se ao lado dele e observou com expectativa. Seu pequeno corpo estava apoiado no cetro com o queixo pressionado contra a bola de cristal e seus olhos piscavam encantadoramente. De repente, um som nítido de craque veio do corpo de Shiaya e todos os ossos tremeram ligeiramente. Rumble, uma aura misteriosa se espalhou que fez até Kuzu mostrar surpresa. O corpo de Shiaya flutuou, e a habilidade do espaço-tempo e o poder do deus da destruição em seu corpo se entrelaçaram. Com o poder dourado do deus dragão como centro, as três fontes distintas de energia começaram a se fundir lentamente, formando eventualmente uma gota de líquido dourado escuro. Neste momento, o coração e a alma de Shiaya parecem ter sido refinados. Seu reino subiu instantaneamente ao pico do terceiro nível do Reino Divino. Ele abriu os olhos e uma luz misteriosa brilhou em seus olhos. Seus olhos branco-prateados eram extremamente profundos, como a vastidão da Via Láctea. Este tipo de estado irrestrito é completamente diferente de antes. Shiaya podia sentir o abundante poder crescente. Com a melhoria do seu reino, a energia do corpo de Shiaya não aumentou, mas tornou-se mais refinada. No entanto, ele tinha a sensação de que estava um pouco mais forte do que antes. Parabéns Shiaya-sama por compreender o Ultra Instinct, disse Kuzu enquanto sorria amplamente. Shiaya ficou um pouco atordoada e disse com um sorriso. Ultra Instinct, hein? Um estado de espírito tão irrestrito é realmente misterioso. Um estado de espírito tão profundo é o Ultra Instinct. Apenas alguns deuses podem compreendê-lo. Com isso pode-se dizer que a força do Senhor Shiaya superou todos os deuses da destruição. Kuzu disse com admiração. Um estado mental tão profundo como o do Ultra Instinto só pode ser alcançado e não procurado. Pode-se dizer que transcendeu as limitações do corpo e apenas alguns deuses podem compreendê-lo. Como um anjo, pode-se dizer que Kuzu é a personificação das leis, e ela nasceu com a habilidade de usar poderes tão profundos, mas não seria capaz de ter um estado de espírito tão independente como o Ultra Instinct. Na verdade, Shiaya estava se sentindo como se estivesse flutuando no vento. Essa sensação de fazer o que quiser, como se tudo estivesse sob seu controle, é incomparável com antes. Apertando a mão suavemente parece conter um poder infinito. Shiaya-sama deveria estar muito próximo do quarto nível do Reino dos Deuses agora, certo? Sabendo que Shiaya deve ter avançado muito em força, Kuzu perguntou curioso. Shiaya assentiu e fechou os olhos para sentir. Eu deveria estar quase lá. O quarto nível do Reino Divino parece estar bem na minha frente, mas parece um pouco errado. Ele não sabia dizer o que havia de errado. Era apenas um sentimento, mas não sabia dizer o que era. Shiaya-sama, não tenha pressa. Você avançará em breve. Kuzu alegremente circulou Shiaya, seu terno rosto branco cheio de sorrisos.
Se Xiaia conseguisse chegar ao quarto nível do reino dos deuses, ele seria comparável a um anjo. Naquela época, como sua atendente, sua reputação também aumentaria e ninguém ousaria desprezá-la. Depois de ficar na Cordilheira Central por um tempo, Xiaia fez as malas e seguiu Kuzu até a região oriental do Dragão de 4 Estrelas. Depois que Xiaia e Kuzu partiram, uma voz calma soou. Esse garoto compreendeu o Ultra Instinct tão rapidamente? Hehe, muito bom, espero que ele possa criar uma lenda. Faz muito tempo que um novo imortal não nasce no reino dos anjos. Se Xiaia ainda estivesse por perto, ele saberia que a pessoa que proferiu essa exclamação era o deus dragão Zalama. A região do Dragão Oriental, Goku e Vegeta desafiaram muitos especialistas em diferentes lugares. Xiaia os observou derrotar seus oponentes um por um enquanto se escondia na multidão. Ele não pôde deixar de sorrir ao vê-los lutar assim como o mais jovem. Ele não os incomodou e foi embora. Ao seu lado, Kuzu perguntou, Xiaia-sama não vai encontrá-los? Xiaia sorriu e disse, não há necessidade, apenas deixe-os treinar no reino do dragão. Este é o mundo deles. Haverá uma chance de nos conhecermos no futuro. Espero que eles não me decepcionem naquele momento. Depois de dizer isso, ele segurou a mão de Kuzu e seus pensamentos mudaram ligeiramente, e a habilidade de espaço-tempo os afastou do reino do dragão. Passando pela barreira mundial, Xiaia retornou ao multiverso onde mora. Assim que ele entrou no multiverso, ele não estava disposto a fazer nenhuma parada desnecessária, mas um forte desconforto apareceu de repente em seu coração e ele começou a entrar em pânico. O que está acontecendo? Por que estou me sentindo confuso? Xiaia ficou intrigado e não sabia por que estava se sentindo tão inquieto. Mas se há algo que poderia deixá-lo confuso, deve estar intimamente relacionado a ele. Mas depois de escanear todo o universo 7, tudo parecia estar bem. Ele não encontrou nada de errado. Não, deve haver algo errado. Sentindo-se cada vez mais desconfortável, Xiaia se teletransportou de volta ao planeta Ongshan e convocou Xilin Myers, 18 anos, e os outros. Xilin perguntou confuso depois de ver Xiaia. O que aconteceu? Por que você nos reuniu com pressa? Não sei, mas estou tendo um pressentimento muito ruim. Xiaia balançou a cabeça. O que aconteceu? A expressão de Xilin tornou-se séria, assim como a de Myers e 18 anos. Alguém poderoso como Xiaia não pode sentir tal desconforto sem motivo, deve ser um sinal de que algo grande está acontecendo. Xiaia-sama, poderia ser uma premonição do futuro? Kuzu levantou a cabeça e perguntou. Afinal, Xiaia não é apenas o deus da destruição, mas também o deus do tempo que pode controlar a habilidade do espaço-tempo. Não é impossível prever o futuro. Predição é o futuro. Xiaia pensou profundamente e determinou que a inquietação em seu coração provavelmente vinha do futuro. No entanto, ele não consegue descobrir como enfrentar isso. Mesmo sendo o deus do tempo, ele só pode usar a habilidade do espaço-tempo, muito menos interferir no futuro. Capítulo 712 Prevendo o futuro. Xiaia, não há um peixe-oráculo na casa de Whis? Deixe-o prever o futuro. Xilin pensou no Oracle Fish na casa de Whis e sugeriu. Xiaia considerou por um momento e acenou com a cabeça. Claro, não sei por que tive tal premonição agora. Devíamos deixar o Oracle Fish dar uma olhada e talvez possamos aprender alguma coisa. Como Xiaia nunca teve tal premonição antes, ele levou isso muito a sério. Se algo significativo acontecer no futuro, seria melhor saber disso desde o início e fazer os preparativos. Por isso, eles discutiram o assunto por um tempo e depois foram diretamente para o planeta de Beerus com transmissão instantânea. Tudo no planeta Beerus era igual a antes. No céu claro e esverdeado, o sol nascente pairava acima, emitindo constantemente uma luz suave. Xiaia teve uma má premonição? Whis olhou surpreso para Xiaia, depois segurou o queixo e ponderou. Deus do tempo está relacionado ao tempo, e não é impossível ter um presságio estranho. Espere aqui um pouco, vou trazer o peixe-oráculo. Depois de dizer isso, Whis foi embora com as mãos nas costas. Xiaia e os outros esperaram enquanto Kuzu ia brincar na lagoa. Não muito depois, Whis apareceu segurando um pequeno recipiente de vidro com uma estranha criatura azul saindo dele. Era o peixe-oráculo. Ei, você me procurou para prever o futuro? Oracle Fish estava inclinado sobre a boca do recipiente de vidro, seus enormes olhos parecidos com feijões Mungo olhando para Xiaia. Sim, você pode dar uma olhada e ver se algo significativo acontecerá ao meu redor no futuro. Você tem que preparar algo delicioso para mim. Oráculo Peixe disse. Xiaia riu quando ouviu Oracle Fish dizer isso. Assim como Whis, este peixe-oráculo gosta especialmente de comida deliciosa. Então, ele acenou com a cabeça. Contanto que você possa fazer uma previsão, com certeza prepararei muita comida deliciosa para você. Oráculo Peixe respondeu. As antenas em sua cabeça começaram a balançar quando o Oracle Fish fechou os olhos e começou a prever o que poderia acontecer no futuro. Bem, entendo. 10 dias depois, um grande evento acontecerá ao seu redor. Não apenas o universo 7, mas até mesmo o multiverso pode ser afetado. O culpado é a escuridão. Escuridão. Os olhos do Oráculo Peixe se arregalaram e ele falou gaguejando. Qual é o problema? Xiaia franziu a testa e perguntou ansiosamente. Desastre, desastre por causa dos Dark Angels. E o que aconteceu? Não consigo me lembrar. Falando sobre esse ponto, Oracle Fish parou de repente. Pense novamente, este assunto é muito importante. Xiaia estreitou os olhos ao ouvir o nome de Dark Angels do Oracle Fish. Desde que esteja relacionado aos Dark Angels, nunca é um assunto trivial. Xiaia agora entendia que seu desconforto não era por causa de algo ruim acontecendo com as pessoas ao seu redor no futuro, mas porque todo o universo 7, e até mesmo o multiverso, sofreriam um desastre. Whis balançou a cabeça. É inútil. Esta é a natureza do Oracle Fish. Ele geralmente é muito confuso. Você não pode esperar que ele diga uma profecia completa. Mas pelo que ele disse agora, podemos saber que os Dark Angels devem estar planejando algo.
Faltam apenas 10 dias e se tiverem sucesso, isso ameaçará até mesmo todo o multiverso. Oh, isso não é um assunto muito importante? Kuzu exclamou surpreso. Sim, é muito importante. A expressão de Whis ficou séria. Ele sabe que os anjos negros são os anjos que sobraram da era anterior que salvaguardaram a ordem, e cada um deles não é fraco, mas infelizmente afundaram na escuridão e se tornaram incompatíveis com as leis da atual Era Zenão. O seu objetivo não é claro e o seu maior desejo é destruir a Era Zenão. Se não for tratado adequadamente, algo que irá destruir a base de todo o multiverso acontecerá no futuro, mas não sabemos o que eles estão planejando secretamente. O inimigo está no escuro enquanto nós estamos abertos. Apenas ficar na defensiva não adianta. Xiaya balançou a cabeça. Além disso, esses inimigos são muito fortes. Ele está agora no momento crítico de avançar para o 4º nível do reino divino. Se ele fosse interrompido pelos anjos negros, ou se um universo paralelo fosse criado, isso desperdiçaria todos os seus esforços anteriores. Nesse momento 18 disse de repente, por que não usar as Dragon Balls? Vamos tentar fazer um desejo a Shenron e ver se conseguimos descobrir os planos desses caras. 18 palavras fizeram com que suas mentes ficassem repentinamente claras. Xiaya ficou atordoado por um momento antes de reagir. Sim, podemos tentar pedir ajuda a Shenron. Se você tiver algum problema, pergunte a Shenron. Contanto que seja algo que exista no mundo, Shenron provavelmente saberia disso, mas para alguns assuntos secretos, eles precisariam usar um Shenron muito mais poderoso. Xiaya tirou as 7 bolas de dragão de cristal do tamanho de uma bola de futebol do espaço dimensional e as colocou no chão. As 7 esferas do dragão reagiram imediatamente e emitiram flashes brilhantes. Mei Fei e Majin Buu se uniram recentemente de todo o universo. Esferas do dragão? Whis cerrou os olhos e olhou com curiosidade para as 7 esferas de dragão de cristal no chão. Desde que foram atualizadas por Xiaya, as Crystal Dragon Balls eram muito mais poderosas do que antes. Juntas, pareciam 7 bolas de futebol. Foi a primeira vez que Whis e Kuzu viram as esferas do dragão de cristal. As esferas do dragão cristalinas transparentes eram como pedras preciosas. Kuzu agachou-se no chão e cutucou-os com as mãos, e as bolas de cristal do dragão zumbiram. Lazuli, vem aqui e convoque Shenron. Xiaya olhou para Shilin e os outros e entregou a tarefa de convocar Shenron para 18. 18 acenou com a cabeça, então ela calmamente olhou para as bolas de cristal do dragão no chão e entoou o encantamento de invocação. Logo, nuvens douradas flutuaram sobre o vasto e ilimitado planeta de Beerus. Trovões e relâmpagos dourados brilharam através das nuvens, e o enorme corpo da chama dourada Shenron apareceu. Seu tamanho era o de um planeta quando apareceu pela primeira vez, depois cresceu rapidamente até o tamanho de um sistema solar antes de continuar a crescer. Vendo isso, Whis ficou surpreso. Vendo que Shenron ainda estava crescendo, ele rapidamente tirou o cetro e bateu no chão, teletransportando todos para longe do planeta de Beerus. Em uma certa galáxia do mundo mortal, uma nuvem dourada cobriu o céu de toda a galáxia. Depois de um tempo com um rugido retumbante de dragão, um gigante do tamanho de uma galáxia apareceu. A superfície do corpo de Golden Flame Shenron estava queimando com chamas ilusórias enquanto toda a galáxia brilhava como um sol nascente. Whis e os outros foram engolidos pelo Shenron da chama dourada. Quem quer que tenha reunido as esferas do dragão, fale o seu desejo. A figura ilusória de Golden Flame Shenron apareceu na frente de Xiaya e outros. Então este é Shenron, seu corpo é muito grande. A expressão de Whis ainda era indiferente, como se nada pudesse mudar sua expressão. Ele estava na frente junto com Kuzu. 18 disse em voz alta, Shenron, por favor, conte-nos sobre o plano do Dark Angel. Ao ouvir suas palavras, Golden Flame Shenron ficou em silêncio por um tempo. De repente, os enormes olhos do dragão brilharam com uma luz carmesim, e o poder milagroso de Shenron permitiu-lhe conhecer o plano do Dark Angel. Golden Flame Shenron abaixou a cabeça e sua voz estrondosa fez com que os tímpanos dos outros estourassem, quase fazendo com que perdessem a audição. Os anjos negros liderados por Lancius usaram seus poderes misteriosos para abrir o selo de todos os deuses e libertaram os anjos negros muito mais antigos, como Bardeis e outros. Agora 24 Dark Angels uniram forças com a intenção de construir um mundo completamente novo baseado no espaço-tempo atual, que é diferente do sistema Zeno. Eles pretendem impulsionar a destruição da Era e usar a poderosa força gerada quando a Era for aniquilada para abrir o rio do tempo e retornar à Era antiga anterior. As palavras de Golden Flame Shenron terminaram aqui, ficando em silêncio. Mas essas palavras simples fizeram Xiaya e Whis tremerem. Whis não conseguia mais manter a compostura habitual porque perdeu o autocontrole. Suspiro, isso é sério. Os Dark Angels tomaram uma medida tão drástica. Dark Angels de uma era antiga anterior. Isso não é bom. Uma trama tão sinistra foi revelada. Quem teria pensado que os Dark Angels reuniriam tantas pessoas sem causar qualquer perturbação? Você deve saber que no multiverso existem no máximo 13 ângulos que podem operar, incluindo o Grande Sacerdote, enquanto existem até 24 oponentes, quase o dobro do número, colocando-os em séria desvantagem. Mais importante ainda, Lancius e Bardeis eram especialistas no nível do Grande Sacerdote. Somente com o poder do multiverso, seria uma luta muito difícil. Existem tantos inimigos, o que devemos fazer? Kuzu, que só percebeu isso mais tarde, ficou nervoso. Capítulo 713 Palácio de Zenão. Na verdade, existem tantos anjos negros. Xiaya franziu a testa profundamente. Os Dark Angels planejam criar um mundo totalmente novo. Tal movimento pode ser descrito como um abalo mundial, mas está intimamente relacionado aos seus próprios interesses. Se o plano de Dark Angel der certo, outro eu alternativo não seria criado? Isto irá dificultar seriamente o seu progresso para o 4º nível do Reino dos Deuses. Xiaya levantou a cabeça e um olhar severo brilhou em seus olhos.
Eu definitivamente não posso deixar o plano do Dark Angel ter sucesso, tanto para ele quanto para o multiverso. Os Dark Angels não podem ter sucesso. Ele definitivamente irá impedir o plano de Dark Angel a todo custo. Ao mesmo tempo, Xiaya também percebeu porque estava se sentindo desconfortável. Se o plano daqueles Dark Angels for bem sucedido, então eu não deveria nem pensar em avançar para o quarto nível do Reino Divino. God of Time tem requisitos extremamente rígidos para avançar para o quarto nível, exigindo a fusão de seus outros eus de todos os universos paralelos. Embora, mesmo que um universo paralelo seja criado e seu outro eu criado possa alcançar o reino dos deuses, o risco é muito grande e a dificuldade de fusão não seria tão simples. É necessário alcançar a fusão completa da alma, do corpo e do reino, e o menor descuido pode desperdiçar todos os seus esforços anteriores, por isso é extremamente difícil. Além disso, o treinamento do Deus do Tempo possui seu próprio sistema de testes. Portanto, confiar nos brincos Potara do Supremo Kai também não funcionará. Xiaya, os Dark Angels são muito poderosos? Shilin perguntou porque ela nunca tinha visto um Dark Angel antes. Xiaya sorriu amargamente. Eles são mais do que poderosos, cada um deles é tão poderoso quanto Whis, pelo menos no quarto nível do Reino Divino. Isto não inclui os arcanjos que os lideram. Caso contrário, se os anjos negros do nível do grande sacerdote atacassem, eles nem seriam capazes de resistir. Tão poderoso. Shilin ficou sem palavras. Myers e 18 também ficaram em silêncio. Embora também sejam muito poderosos, eles ainda estão a uma curta distância do primeiro nível do Reino Divino, sem mencionar o terrivelmente poderoso quarto nível do Reino Divino. Em suma, eles não podem ajudar em nada. Isso fez com que Shilin e os outros ficassem desanimados e se sentissem um fardo. Como se percebesse que eles estavam desanimados, Xiaya colocou a mão na cabeça de Shilin e confortou. Você não precisa se preocupar, sempre haverá um caminho. Mesmo que os Dark Angels sejam poderosos, eles ainda podem ser mais fortes que Zeno? Agora que sabemos antecipadamente sobre o plano deles, se planejarmos cuidadosamente, não é que não haja esperança de derrotá-los. Sim, Shilin assentiu desanimado. Xiaya está certo. Afinal, atualmente é a era do multiverso. Enquanto Zeno-sama agir, eles não terão chance de resistir. Whis recuperou a compostura, não é certo que perderão. Embora Zeno-sama pareça pouco confiável, uma vez que ele faz um movimento, é quase impossível resistir. Além disso, com as capacidades do grande sacerdote e dos guarda-costas de Zenon, não é difícil resistir aos anjos negros. Contanto que destruam seus planos, há uma chance de dispersá-los e eliminá-los um por um. É que eu não entendo. Como Lancius encontrou esses Dark Angels da era antiga anterior no espaço infinito? Esses Dark Angels como Badeis estão submersos na era há muito tempo e não há meios definidos de encontrá-los, muito menos de libertá-los. Whis suspirou. De qualquer forma, eu deveria apenas relatar esse assunto ao grande sacerdote e Zeno-sama e deixá-los descobrir uma maneira. Neste momento, vendo que ninguém estava lhe fazendo mais perguntas, Golden Flame Shenron, que estava flutuando no vazio, disse, seu desejo foi realizado. Adeus, grande criador. Depois de dizer isso, a figura de Shenron ficou escura, e Xiaya e outros saíram do corpo de Golden Flame Shenron. O enorme Shenron do tamanho de uma galáxia se transformou em luzes douradas e desapareceu, e então algumas luzes douradas brilharam, e as esferas do dragão novamente se separaram em 7 antes de se espalharem no universo 7. Neste momento, a mente de Xiaya estava toda preocupada com os anjos negros, e ele ignorou as esferas do dragão e as deixou voar em meio aos raios de luz dourada. Xiaya, venha fazer uma viagem comigo ao palácio de Zeno-sama, disse Whis. Eu também vou? Xiaya ficou um pouco surpresa. Whis olhou para ele com calma e disse, foi você quem descobriu esse assunto, é claro, tem que vir comigo. Ok. Xiaya concordou com a cabeça e disse a Shilin e aos outros, vocês voltem ao planeta Ongshan e esperem sem se preocupar com nada. Esse assunto é muito importante e envolve até a segurança do multiverso, então vocês não precisam se envolver. Shilin e os outros sabiam que não estavam nem mesmo qualificados para intervir com suas forças, então não puderam deixar de se odiar por não serem fortes o suficiente. Então Kui disse, se os Dark Angels fossem tão poderosos quanto Whis, eles não seriam capazes de se acalmar, não importa o que acontecesse. Xiaya acenou com a cabeça, virou-se para Whis e perguntou, como chegamos ao palácio de Zeno? Whis disse, normalmente, ir ao palácio de Zeno-sama exige que um Supremo Kai use seus poderes divinos, mas desta vez a situação é urgente, então entrarei em contato diretamente com o grande sacerdote. Ele usará seus poderes divinos para nos trazer. Depois de dizer isso, Whis começou a usar o cetro para entrar em contato com o grande sacerdote localizado no ponto mais alto do multiverso. Depois de um tempo, Whis desviou o olhar da bola de cristal no cetro. O grande sacerdote Sama já conhece a situação aqui. Devemos nos preparar, o poder divino descerá em breve para nos trazer. Não muito depois de terminar de falar, uma força poderosa que perfurou o espaço dimensional rompeu o vazio e cobriu Xiaya, Whis e Kuzu. Não sentindo nenhuma tontura quando abriram os olhos, sua localização havia mudado inconscientemente. Uma cena mágica de fantasia apareceu na frente deles. Até onde podiam ver, havia estrelas brilhantes no céu. Na frente deles, um palácio dourado no formato da palavra flutuava no céu. Havia mais de uma dúzia de rochas nuas com leis diferentes flutuando ao redor do palácio de Zenon e acima das rochas havia universos transparentes do tamanho de um bolso. Essa é a versão em miniatura dos 12 universos do sistema multiverso. Se você olhar de perto, poderá até ver os cenários internos de cada universo. Bem-vindos a todos. Zeno-sama está esperando no salão do palácio. O grande sacerdote com roupas verdes escuras estava parado na entrada do palácio com as mãos nas costas. Ao ver o grande sacerdote, Whis e Kuzu curvaram-se e cumprimentaram-no. Grande sacerdote Sama.
Não há necessidade de fazer cerimônia, por favor, entre comigo. Sua Excelência Deus da destruição do Universo 10, você também entra. O grande sacerdote disse amigavelmente a Xiaya com uma atitude muito gentil. Parece que no mundo de Dragon Ball, quanto mais exaltado é um deus, mais gentilmente ele trata os outros, o que é um sentimento muito desapegado. Mas Xiaya sabe que sua gentileza ocorre apenas porque há uma diferença muito grande entre o status dos dois lados, e a outra parte tem preguiça de se importar. Mas se você tentar escalar todos eles por causa de sua natureza gentil e ofendê-los, a ira de um deus pode transformá-lo em pó em um instante. Você não viu as cenas do deus da destruição Beerus e do velho supremo Kai se curvando depois de ver Zenão e o grande sacerdote? Desculpe por ter incomodado você, grande sacerdote Sama, disse Xiaya humildemente, e então seguiu atrás do grande sacerdote até o palácio de Zeno. Foi a primeira vez de Xiaya no palácio de Zeno, então tudo foi muito novo. O interior do palácio de Zenão era como um universo totalmente novo. O espaço interior é vasto e infinito. No corredor, antigos pilares divinos flutuavam no ar em ambos os lados. Os altos pilares divinos estavam submersos no vazio sem limites, tornando impossível vê-los claramente. O antigo céu sem limites era azul celeste e pontilhado de planetas ilusórios de todos os tamanhos. Zeno-sama está bem à frente. Depois de percorrer o longo caminho estrelado, um trono alto apareceu na frente deles. Zeno estava sentado enquanto balançava os pés. De cada lado dele estavam dois guarda-costas imóveis como varas de bambu. Eles eram como duas estátuas com expressões muito sérias no rosto. Capítulo 714 Reunião dos Deuses da Destruição. Como responsável pelo multiverso, Zenão raramente sai do palácio de Zenão. Ele geralmente joga algum jogo de alterar o destino dos planetas abaixo, sozinho. Ele pode acidentalmente apontar o dedo para a projeção de um planeta, decidindo o destino da destruição de um planeta. Assim, os dois guarda-costas que acompanhavam Zenão estavam sob muita pressão e geralmente permaneciam em silêncio. Somente sempre que alguém se aproximava de Zeno, eles demonstravam nervosismo, com medo de que alguém deixasse Zeno-sama infeliz. Seus subordinados cumprimentam você, Zeno-sama. Saudações, Zeno-sama. Whis, Kuzu e Xiaya deram um passo à frente e cumprimentaram Zeno. Uma voz infantil ecoou no salão do palácio de Zeno. O pequeno corpo de Zeno saltou do trono alto e silenciosamente caminhou até a frente de Xiaya. Seu rosto oval alternado azul e roxo olhava para Xiaya de uma maneira adorável com seus lindos olhos parecidos com moedas. Vendo Zenão agindo de forma tão imprudente, os guarda-costas de ambos os lados semicerraram os olhos e seguiram Zenão ao seu lado. Ei, você é o deus da destruição do Universo 10, certo? Já faz um tempo. Ouvi dizer que você trouxe notícias importantes? Zeno inclinou a cabeça e olhou para Xiaya adoravelmente. Ele ainda não havia reconhecido a seriedade do assunto. Sim, Xiaya assentiu. O grande sacerdote ao lado ajudou Xiaya a explicar. Zeno-sama, Lancius e os outros anjos negros desafiaram a vontade da época e libertaram os pecadores da era antiga anterior, e até tentaram em vão subverter o sistema de Zeno-sama e destruir a era de Zeno-sama. Este é um crime imperdoável. Deus da destruição Xiaya prestou um grande serviço ao descobri-lo e merece ser recompensado. Mas o mais importante, por enquanto, é encontrar esses Dark Angels e suprimi-los completamente, então a recompensa terá que ser adiada por enquanto. O grande sacerdote olhou para Xiaya e concordou com a cabeça. Bem, então o que devo fazer? Zenão é como uma criança ignorante e precisa buscar o conselho do grande sacerdote sobre assuntos importantes. O grande sacerdote também é como uma babá, sempre ajudando Zenão com seus problemas. Os Dark Angels foram longe demais desta vez e não podem ser facilmente perdoados novamente, mas como seus métodos de ocultação são muito misteriosos, eles não são fáceis de encontrar em pouco tempo, então precisamos usar o poder do multiverso para encontrá-los. Normalmente, os Dark Angels estão sempre fazendo pequenos truques no escuro, e o grande sacerdote faz vista grossa para isso, mas desta vez eles estão tentando subverter as regras do sistema Zeno. É um grande crime destruir a época. Mesmo que eles também sejam anjos, ele não poderia perdoá-los facilmente. Afinal, proteger a majestade da Era Z não é responsabilidade dada a eles pelo Angel Helm. Eles têm o dever de proteger as regras da época. Dark Angels não podem ser perdoados. Deixe-me apagar todos eles. Zenon assentiu sem expressão antes de dizer frustrado. Mas é muito problemático procurá-los, vamos apenas apagar todos os universos, para que eles não tenham onde se esconder. Por favor, não. Zeno, que estava dizendo casualmente para apagar todos os universos, realmente assustou Xiaya e ele o deteve apressadamente. Ei, você não concorda? A voz nítida e clara era inocente, como se estivesse se perguntando por que Xiaya estava se opondo. Não é a maneira mais fácil de apagar todos os universos? O grande sacerdote aconselhou, Zeno-sama não pode ser feito assim. Dark Angels tem um palácio que pode escapar da energia de apagar. Eles podem sobreviver mesmo que todos os universos desapareçam. Além disso, isto só irá acelerar a destruição da era. Se não houver universo, embora algo imprevisto não aconteça imediatamente ao multiverso, no longo prazo ele se autodestruirá. A menos que o deus dragão Zalama, o rei do tempo, o rei do universo e outras pessoas supremas estejam dispostos a agir. A era do multiverso entrará no caminho da destruição antes do previsto. Zenão é infantil, mas ainda ouve as palavras do grande sacerdote. Ah, então não vou apagar. Zenão assentiu. Vendo que Zeno-sama mudou de ideia, seus guarda-costas soltaram um suspiro de alívio. Eles sentiram pena de si mesmos. Ficando ao lado de Zenão, eles têm que ficar preocupados e assustados o tempo todo, com medo de que Zenão os apague injustificadamente a qualquer momento. Whis disse, Zeno-sama, o importante agora é descobrir o paradeiro dos Dark Angels. Seria ótimo se pudéssemos encontrar o covil deles. Segundo algumas informações, eles lançarão seu plano em 10 dias, mas pode haver uma mudança nesse período. Não podemos baixar a guarda.
Neste momento apenas Viz e o grande sacerdote podiam falar enquanto Xiaia e Kuzu permaneciam em silêncio ao lado. Embora ele tenha pensado em usar as superesferas do dragão para descobrir o paradeiro dos anjos negros, Xiaia sabia que embora o dragão divino tivesse o poder dos milagres, em termos de autoridade, ele estava sob Zenon, e Zenon tinha autoridade suprema sobre o sistema multiverso. Pode-se dizer que se Zenon realmente deseja saber alguma coisa, não há nada que possa lhe ser escondido. Já que o plano do Dark Angel começou, e os poderes de detecção de Zeno e do grande sacerdote foram bloqueados imediatamente, a menos que o deus dragão, o rei do tempo ou o rei do universo intervenham, não terá sucesso. Por que não convocar todos os anjos para discutir? O que você acha, grande sacerdote? Zenon caminhou pelo palácio enquanto balançava a cabeça. Os olhos roxos do grande sacerdote mostraram uma pitada de aprovação quando ele assentiu. Vou notificar todos os anjos. Também precisaremos de alguns deuses da destruição. Eles também podem desempenhar um pequeno papel nesse momento, então vou convocar o deus da destruição dos 9 principais universos. Após tomar uma decisão, o grande sacerdote começou a contatar os anjos de todos os universos com o cetro. Após cerca de 1 minuto, os anjos de todos os universos foram notificados pelo grande sacerdote e junto com o deus da destruição dos 9 universos principais, estavam todos prontos. Com o aceno de mão do grande sacerdote, além de Viz e outros 10 anjos e 8 deuses da destruição chegaram ao palácio de Zenon. Assim que chegaram, imediatamente se ajoelharam para prestar homenagem a Zenon. Entre esses anjos, Xiaia só conhecia Vados do universo 6 e Marcarita do universo 11. Claro, ele também conheceu Martinu do universo 12, mas em outro espaço-tempo semelhante ao trabalho original, aquele onde 18 se fundiu. Ele não estava familiarizado com o Martinu do espaço-tempo atual. E seguindo os anjos até o palácio de Zenon estavam os deuses da destruição. Depois de pensar, Xiaia os organizou de acordo com o universo, do forte ao fraco. O deus da destruição do universo 1, Ivan, parece uma bola peluda. O deus da destruição do universo 12, Jin, parece um monstro marinho. O deus da destruição do universo 5, Arak, parece um alienígena com vários bigodes longos e carnudos em ambas as bochechas. Deus da destruição do universo 8, Likir, uma raposa de 9 caudas. Deus da destruição do universo 2, Elis, a única deusa da destruição feminina, vestida como uma mulher egípcia. Deus da destruição do universo 11, Belmud, parece um palhaço. Universo 3, Deus da destruição, Mosco, um robô. Deus da destruição do universo 10, Xiaia, um Saiyajin. Deus da destruição do universo 4, Kitela, um rato amarelo. Zeno-sama, grande sacerdote Sama, por que fomos convocados? A pessoa que falou foi o deus da destruição do universo 12, Jin, que parecia um monstro marinho e tinha 2 orelhas em forma de barbatana. Pessoal, a razão pela qual convoquei vocês aqui é que o que vai acontecer a seguir está relacionado à segurança do multiverso. Depois que eu e Zeno-sama consideramos isso, apenas convocamos todos os anjos e o deus da destruição de alguns universos com maior força abrangente. O grande sacerdote olhou para todos com um sorriso e disse, é sobre Dark Angels. Depois que o grande sacerdote terminou de falar, as pessoas abaixo sussurraram. O que são anjos negros? Eu nunca ouvi falar deles. Eles são iguais aos anjos? O deus da destruição que estava presente basicamente nunca tinha ouvido falar de Dark Angels, mas apenas pelo nome, desde que fosse relacionado a anjos, eles não o subestimariam. Enquanto o lado dos anjos era diferente, especialmente alguns anjos mais velhos. Eles participaram da supressão dos anjos negros nos primeiros dias do multiverso. Então, quando ouviram o nome de anjo negro da boca do grande sacerdote, seus rostos ficaram frios e suas expressões ficaram sérias. Vendo as expressões dos anjos, todos os deuses da destruição também perceberam o que estava acontecendo. Receio que as coisas não sejam tão simples. Os deuses da destruição murmuraram interiormente. Grande sacerdote Sama, o que está acontecendo aqui? O que são anjos negros? O grande sacerdote acenou com a mão e olhou para Xiaia antes de dizer a todos. Tudo começou com o deus da destruição Xiaia do universo 10. Então, o grande sacerdote explicou como Xiaia descobriu o plano do anjo negro. Depois de ouvir a explicação do grande sacerdote, fossem os anjos ou o deus da destruição, todos voltaram os olhos para Xiaia. Eles nunca viram esse jovem deus da destruição do universo 10 antes. Quando o deus da destruição do universo 10 mudou, aquele Hunchi com cabeça de elefante morreu? O deus da destruição Jin do universo 12, parecido com um peixe, tocou seu queixo e perguntou, mas isso fez com que Kuzu olhasse para ele com insatisfação. Então, ele sorriu zombeteiramente e parou de falar. O novo deus da destruição, gostaria de saber como está sua força? Deus da destruição do universo 4, o rato Kitela sorriu maliciosamente. Ah, que lindo deus da destruição! Finalmente existe um que agrada aos olhos. Deus da destruição, eles riu. Ela tem padrões de beleza muito elevados e não suporta coisas feias. Um deus da destruição com aparência humana finalmente apareceu entre tantos deuses da destruição, melhorando seu humor. Capítulo 715 Deus da destruição Kitela. Afastando seu foco de Xiaia, todo o deus da destruição se concentrou no assunto dos anjos negros mencionado anteriormente. De acordo com as informações fornecidas pelo deus da destruição Xiaia, existem até 24 anjos negros, e cada um deles está no 4º nível do reino divino. Mesmo se os encontrarmos, não seremos páreo para eles. O deus da destruição do universo 1, que parece uma bola preta e peluda, afirmou. Como deus da destruição de um universo com a força abrangente mais forte, Ivan é bastante racional. O grande sacerdote sorriu e apertou suas mãos. Você não precisa se preocupar com isso, contanto que você encontre os rastros dos anjos negros e avise os anjos imediatamente. Todos nós iremos para lá, e se necessário, Zeno-sama também pode usar a habilidade apagar ponto.
Esta é uma questão de grandes méritos. Quem contribuir, registrarei seu nome e haverá recompensas inesperadas. Depois de contar-lhes sobre a recompensa, os olhos do grande sacerdote ficaram afiados e ele alertou esses deuses da destruição sem lei. Mas se alguém não levar isso a sério e deixar Zeno-sama com raiva, então essa pessoa junto com todo o seu universo irá ser exterminado. Todas as expressões do deus da destruição congelaram e eles começaram a suar frio. Definitivamente faremos o nosso melhor. Eles expressaram apressadamente que fariam o melhor possível. Na verdade, eles também sabiam que o grande sacerdote não esperava que eles desempenhassem qualquer papel na eliminação dos anjos negros. Grande sacerdote Sama, eu me pergunto como você vai lidar com aqueles deuses da destruição que não vieram? Deus da destruição do universo 4, o rato amarelo Kitela perguntou maliciosamente. Xiaya franziu a testa e olhou para o deus da destruição Kitela. Esse cara claramente quer causar problemas. Dos 12 deuses da destruição, apenas 3 não vieram. Mas o que isso tem a ver com ele se o grande sacerdote não os convocou? Xiaya colocou na lista negra este deus da destruição Kitela em seu coração. O grande sacerdote disse, esses deuses da destruição não vieram porque a força do universo ao qual pertencem não é suficiente. O trabalho deles será feito por anjos, então eles não serão recompensados nem punidos. Sem punição? O resto do deus da destruição de repente se sentiu desanimado. Isso significa que apenas eles podem ser punidos? A busca pelos Dark Angels caiu sobre suas cabeças, enquanto aqueles deuses da destruição que não vieram ao palácio de Zeno conseguiram ficar de fora. É bom que não haja recompensa nem punição. Embora ser recompensado pelo grande sacerdote seja tentador e talvez valha a pena correr o risco de ser exterminado depois de cometer um erro no futuro, o risco que correm é muito grande. Neste momento, eles realmente não sabem se tiveram sorte ou azar ao serem escolhidos. Ei, isso porque os Dark Angels são muito irritantes, você tem que encontrá-los rapidamente, ou eu apagarei o universo. Zeno se aproximou presunçosamente e levantou a cabeça para olhar o deus da destruição um por um, sua voz adorável fazendo todos os deuses da destruição estremecerem. Não se preocupe, Zeno-sama, encontraremos os Dark Angels o mais rápido possível. Alguns deuses da destruição perspicazes declararam apressadamente sua posição. É muito importante deixar uma boa impressão em Zenão, embora Xiaya duvidasse que Zenão pudesse entendê-la. Não é bom tentar ser inteligente demais. Vocês trabalham duro. Não seja preguiçoso. Depois que Zenão terminou de falar, ele se virou e subiu no trono alto, sendo seguido de perto pelos 2 guarda-costas, à esquerda e à direita do trono. Vendo isso, o grande sacerdote anunciou, isso é tudo para os preparativos da missão. Você pode discutir as medidas específicas com seus respectivos anjos e os universos cujo deus da destruição não veio serão entregues aos seus anjos. Todos vocês podem sair agora. Sim, com licença. Quando o grande sacerdote anunciou o fim da reunião, todo deus da destruição deu um suspiro de alívio e saiu correndo do palácio de Zenão, um por um. Depois disso, os 12 anjos acenaram com a cabeça em direção ao grande sacerdote e o seguiram. O palácio de Zenão era muito opressivo e eles não ousaram ficar nem por mais um momento. Eles não precisam do Supremo Kai ou do grande sacerdote para buscá-los ao sair, eles próprios podem voltar com os anjos. Xiaya-sama, vamos voltar ao universo 10 ou ao universo 7? No caminho estrelado, Kuzu seguiu o lado de Xiaya. Quando eles estavam prestes a sair do longo corredor, Kuzu perguntou. Xiaya pensou um pouco e disse, vamos voltar primeiro ao universo 7, depois retornaremos ao universo 10. O assunto de Dark Angel é de grande importância. Ele tem que fazer os preparativos para sua família primeiro, e então ele assumirá a responsabilidade pelo universo 10. Kuzu acenou com a cabeça e caminhou até Viz, planejando ir para o universo 7 com Viz. Neste momento, o deus da destruição que apareceu em grupos de 2 e 3 se reuniu. Ei, seu nome é Xiaya, certo? O novo deus da destruição do universo 10. O deus da destruição do universo 11 Belmod, que parecia um palhaço, apareceu na frente de Xiaya e olhou para Xiaya enquanto tocava seu queixo. Há algo que eu possa fazer por você? Xiaya parou e olhou para o deus da destruição do universo 11. Sua aparência era a de um palhaço com tatuagens pretas nas pálpebras, parecendo muito estranho. Falando francamente, como deus da destruição do universo 10, Xiaya tem um poder considerável para tomar suas próprias decisões. Comparado com outros deuses da destruição, a autoridade de Xiaya é quase ilimitada. Sua autoridade e status estão ligeiramente acima de muitos deuses da destruição, então é suficiente para ele ser um tanto educado com o deus da destruição de outros universos. Não é nada, eu só queria ver o novo deus da destruição. Estou planejando pensar em me aposentar. Deus da destruição Belmus riu, seu rosto feio tornando difícil ter uma boa impressão dele. Parado ao lado, o anjo Marcarita de cauda dupla se aproximou e avisou. Belmud-sama, Xiaya-sama é um deus da destruição muito poderoso, e sua identidade é única. Você precisa mudar o tom de suas palavras. Marcarita sabe que Xiaya não é apenas o deus da destruição, mas também o deus do tempo do reino do tempo. Além disso, com seus olhos aguçados, ela podia perceber vagamente as mudanças incomuns em Xiaya. Então ela estava com medo de que o deus da destruição a quem ela servia falasse algo inapropriado e ofendesse a outra parte. Por isso ela rapidamente se adiantou para acalmar as coisas. Oh, ele é muito poderoso? Os olhos do palhaço deus da destruição brilharam, e ele olhou Xiaya de cima a baixo. TSK, esse cabelo ruivo parece bastante impressionante. Xiaya-sama foi pessoalmente nomeado deus da destruição por Zeno-sama. Antes de se tornar o deus da destruição, ele fez grandes contribuições para proteger o universo 10 e desta vez relatou a questão dos anjos negros, que foi notada e recompensada pelo grande sacerdote. Embora Kuzu seja jovem, ela também sabe como aumentar sua voz entre os anjos.
Na contribuição de Chiaya-sama, ela também não tem sua parte? Então ela ficou naturalmente muito orgulhosa ao falar. Isso é incrível, o palhaço deus da destruição estalou a língua 2 vezes com um leve sorriso. Nesse momento, os outros deuses da destruição que haviam caminhado junto com ele ficaram insatisfeitos, e o rato amarelo Kitela disse deliberadamente, se você me perguntar, é tudo culpa dele, se não fosse ele relatando sobre os anjos negros para Zenão-sama, não teríamos nos envolvido. Na sua opinião, não importa o que aconteça com o multiverso. Em qualquer caso, há um grande sacerdote e Zenão acima deles, e depois há anjos. Não é a vez do deus da destruição se preocupar com isso, mas esse deus da destruição chamado Chiaya, suas ações os colocaram diretamente acima do fogo. Se fizerem bem, serão recompensados naturalmente, mas se não fizerem bem, correm o risco de serem apagados por Zenão a qualquer momento. Principalmente quando este novo deus da destruição do universo 10 não está em seu trono há muito tempo, mas já ganhou contribuições com o grande sacerdote. O rato amarelo deus da destruição sentiu-se cada vez mais furioso em seu coração. As palavras do deus da destruição Kitela ressoaram em muitos deuses da destruição, e eles se viraram para olhar para Chiaya com olhos rudes. O que, você tem alguma reclamação? Chiaya observava com olhos frios, ele não tinha medo desses deuses da destruição, sem falar que já estava muito próximo do 4º nível do reino dos deuses. Mesmo que ele estivesse em uma posição onde controlasse completamente o universo 10, ele não precisava se preocupar com esses deuses da destruição. Não importa o quão insatisfeitos eles estejam, ele tem as habilidades para combatê-los. Chiaya não tinha medo desses deuses da destruição. Em vez disso, ele está ansioso para lutar com eles. Talvez isso seja capaz de ajudá-lo em sua descoberta. Além disso, embora haja punição por fazer as coisas mal, há recompensas por fazer as coisas bem. Eles nem começaram a trabalhar, mas já pensam na punição. Pode-se ver que esses deuses da destruição são simplesmente preguiçosos e mimados. Eles só querem manter suas terras, mas não querem fazer nada extenuante. Esse recém-chegado é bastante corajoso. Beerus também era assim naquela época, disse o deus da destruição do universo 12. Vis franziu a testa e disse, Beerus-sama agora é diferente do passado. Vis, o que poderia ter mudado com Beerus? Ele não come e dorme mais ou não engordou? Ele é apenas meu oponente derrotado. O rato amarelo, Kitela, disse sem qualquer educação. Sempre que ele menciona o deus da destruição Beerus, ele fica ainda mais irritado. Talvez ratos e gatos nasçam para estarem em desacordo. Desde que Beerus se tornou o deus da destruição, eles nunca se deram bem. Vis enfatizou, Kitela-sama, Beerus-sama perdeu para você naquela época na queda de braço. Deus da destruição Kitela disse com desdém, e daí? Mesmo se lutarmos, posso derrotá-lo, afinal, ele é um deus da destruição de um universo de baixo nível. Capítulo 716 Não me importo de mudar o deus da destruição. Diante das palavras desdenhosas do deus da destruição Kitela, Vis ficou em silêncio por um tempo, mas Vados ao lado dele se levantou e sua voz fria ecoou pelo corredor, entrando nos ouvidos de todos. Deu uma espécie de sentimento calmo e gracioso. Kitela-sama, o que você disse é demais. O universo 7 tem uma classificação baixa porque existem muitos planetas de vida de baixo nível no universo 7, mas o número de especialistas fortes não é menor do que o de outros universos. Dizendo isso, Vados olhou indiferentemente para Chiaya. Embora ela não tenha estado no planeta Ongshan, com seu relacionamento com Vis, os assuntos do universo 7 não foram escondidos dela. Pode-se dizer que não apenas o universo 7 e o universo 6 são universos simétricos, mas a relação de Champa e Beerus, Vados e Vis também é muito mais próxima. E ela sabe que a força atual de Chiaya definitivamente não pode ser subestimada. A voz de Kitela tornou-se sombria e fria. Isso não tem nada a ver com o universo 6, a senhorita Vados não deve interferir. Vados franziu a testa ligeiramente, mas Kitela continuou. O universo 7 está em baixa porque Beerus é preguiçoso e dorme o dia todo. Você quer dizer que o universo 10 é de nível muito alto? Chiaya mexeu nas orelhas e de repente desapareceu como um fantasma e apareceu ao lado do deus da destruição Kitela sem qualquer aviso. Ele abaixou a cabeça e falou no ouvido de Kitela. Não me sinto bem ouvindo o que você falou, afinal eu também sou do universo 7. Quer experimentar minha força? Chiaya não se sentia bem com esse rato, deus da destruição, desde o início, e agora ele era ainda mais desagradável aos olhos. Quando ele tão rápido, o rato deus da destruição ficou surpreso, sem saber quando Chiaya apareceu ao seu lado. Mas imediatamente ele ficou com raiva, aparentemente sentindo que estava sendo provocado. Seus olhos brilharam com uma luz fria e severa. Bom, você acabou de se tornar o deus da destruição e já está começando a se exibir. Deus da destruição do universo 10, você quer lutar comigo? Chiaya olhou para o rato deus da destruição. Não haja de forma altiva e poderosa. De acordo com a classificação, o seu universo 4 está apenas em 9º lugar e nem pode ser comparado ao universo 10. Desgraçado. Como se seu ponto dolorido tivesse sido tocado, o rato deus da destruição não conseguiu conter sua raiva e imediatamente atacou Chiaya. O ataque rápido e feroz disparou e apareceu instantaneamente na frente de Chiaya. Enfrentando o ataque do deus da destruição Kitela, os olhos de Chiaya explodiram com uma luz fria e ele parou de se conter. Seu corpo se movia naturalmente como se o mundo tivesse desacelerado e todos os ataques de Kitela falhassem. Depois disso, a palma da mão traçou uma trajetória reta no ar e atingiu Kitela. A repentina explosão de poder empurrou Kitela para longe e ele deu vários passos antes de se estabilizar. O rosto de Kitela estava frio enquanto ele gritava de raiva. Então você realmente tem algumas habilidades, muito melhores que aquele Beerus. Você me elogia. Chiaya respondeu friamente.
Com um aceno da palma da mão de Kitela, a energia brilhante se reuniu e tomou forma, e então ele apontou para Xiaia e atacou. Rumble, um som suave e abafado ecoou no corredor do céu estrelado, e o céu estrelado de fantasia estremeceu de repente. Ambos controlaram seu poder dentro de um certo alcance e não permitiram que os poderes destrutivos se espalhassem. Uau, é uma luta. Este novo deus da destruição parece estar muito zangado. Parece que Kitela está sem sorte. O deus da destruição do universo 11, Belmod, disse com orgulho. O anjo Marcarita de cauda dupla persuadiu. Belmod-sama, é melhor ficar longe, não se envolva. Sim, sim. TSC, TSC. Outros deuses da destruição também apenas assistiram à diversão. As lutas entre deus da destruição raramente acontecem, então não foi uma má ideia deixar Kitela sondar o novo deus da destruição. Apenas alguns anjos seniores franziram a testa ligeiramente quando viram o contra-ataque de Xiaia, e todos eles tinham uma ideia em seus corações. Este novo deus da destruição não é simples. O ataque do deus da destruição Kitela foi completamente ineficaz. Droga, como ele se esquivou? Os olhos de Kitela se arregalaram. Embora ele continuasse dizendo que havia derrotado o deus da destruição Beerus, não é necessariamente o caso, mas é inegável que ele era muito forte. Mas agora, ao enfrentar o novo sucessor do deus da destruição do universo 10, ele tem a sensação de estar contido em todos os aspectos. Como isso aconteceu? Ultra instinto. Numerosos anjos revelaram uma pitada de surpresa antes de contemplarem. Ei, Marcarita, a habilidade usada pelo deus da destruição do universo 10 é semelhante à habilidade de Jiren? O deus da destruição do universo 11, Belmod, exclamou surpreso. Belmod-sama, eles são semelhantes em aura. O anjo de cauda dupla Marcarita lançou um olhar profundo a Xiaia e não respondeu diretamente à pergunta do deus da destruição Belmod. Mas ela sabia em seu coração que o poder e o domínio demonstrados por Xiaia estavam definitivamente acima de Jiren em seu universo. Ao mesmo tempo, ela pensou consigo mesma, este deus da destruição Xiaia não é simples. Faz apenas alguns anos desde que ele se tornou o deus da destruição, mas ele já compreendeu totalmente o Ultra Instinto, que é algo que apenas alguns deuses compreenderam completamente. Talvez ele não esteja longe do 4º nível do reino divino. Marcarita ficou chocada. Um progresso tão rápido que ela nunca viu antes. Marcarita não sabia há quanto tempo Xiaia estava no 3º nível do reino divino antes de se tornar deus da destruição. Mas se ela soubesse que ele levou apenas alguns anos para alcançar o estado atual do 3º nível do reino divino, talvez ela ficasse ainda mais surpresa. Do outro lado, a luta entre Xiaia e deus da destruição Kitela ainda continuava. Sofrer uma derrota contra o novo deus da destruição fez com que o veterano Kitela quase perdesse prestígio, e seu rosto ficou ainda mais sombrio. A intenção de matar de repente irrompeu de seu coração e o caminho estrelado tremeu. Xiaia, Kitela-sama, por favor, termine aqui. 2 cetros apareceram e bloquearam na frente de Xiaia e Kitela. Vados e Vis agiram simultaneamente para impedir esta luta problemática. Quanto ao anjo do universo 4, ele assistiu passivamente do começo ao fim. Realmente, porque a irmã Vados e o irmão Vis os impediram. Xiaia-sama iria lhe ensinar uma lição. Kuzu murmurou em seu coração. Vocês dois deveriam parar com isso aqui. O anjo Marcarita de cauda dupla também falou. Xiaia riu. Ele não esteve em desvantagem do começo ao fim. A luta contra o deus da destruição Kitela também lhe deu alguma compreensão de sua posição entre o deus da destruição. Deve-se dizer que ele é definitivamente o mais forte entre os numerosos deuses da destruição. Afinal, quando ele usou o Ultra Instinto agora há pouco, exceto os anjos mais velhos, nenhum dos deuses da destruição restantes o reconheceu. Deus da destruição Kitela, se você realmente quer lutar aqui, não tenho medo de você. Você deve saber que tenho muitas contribuições, então o grande sacerdote só irá puni-lo severamente. Estou ansioso pela habilidade apagar de Zeno-sama. A razão pela qual Xiaia se atreve a ser desenfreado fora do palácio de Zenão não é, obviamente, por causa de algumas contribuições, mas sim por causa de sua identidade como deus do tempo. Contanto que ele não coloque o multiverso em risco, o grande sacerdote dará uma cara ao reino do tempo. Ao ouvir as suas palavras, o rosto de Kitela congelou e ficou ainda mais assustado. Então ele grunhiu com raiva, virou-se e foi embora. Na verdade, não me importo de mudar o deus da destruição do universo 4. A voz fraca de Xiaia soou nos ouvidos do deus da destruição Kitela. Por alguma razão, Xiaia achou este rato uma monstruosidade. A expressão de Kitela enrijeceu e um que muito mais frio foi emitido de seu corpo. Vi segurou a testa desamparadamente. Xiaia, você deveria parar de falar. Lutas entre deuses da destruição não são permitidas. Hehe, mas eu realmente acho que Deus da destruição deveria ser mudado. Xiaia disse sem nenhum cuidado. Suas palavras fizeram com que o resto do Deus da destruição ficasse pasmo, e eles não puderam deixar de recuar alguns passos. O Deus da destruição deste universo 10 é definitivamente um lunático. Se ele quer morrer, não os implique. Quase ao mesmo tempo, eles marcaram Xiaia como alguém que não poderia ser facilmente provocado. Eles não queriam ter nada a ver com Xiaia, então mantiveram alguma distância dele. Você realmente ofendeu todos os deuses da destruição de uma vez. Vi suspirou. Vados cobriu a boca e riu. Mas com a força e status atuais de Xiaia, ele não precisa se preocupar muito com isso. Kuzu correu de bom humor. Xiaia-sama, vamos voltar. Vamos voltar ao universo 7 primeiro. Miss Vados, goodbye. Se despedindo de Vados, Xiaia, Viz e Kuzu voltaram para o universo 7. Se alguém quiser ir ao Palácio de Zeno, precisa de permissão especial ou deve ser liderado pelo Supremo Kai, mas não existem muitas regras para voltar. Capítulo 717 Fazendo preparativos com antecedência. Retornando ao familiar universo 7 e sentindo as flutuações do universo 7, Xiaia pôde sentir todo o seu corpo relaxar.
Falando francamente, no palácio de Zenão, talvez por ter um espaço de nível superior, existia um forte sentimento de supressão. Em seguida, eles têm que se preparar para impedir o plano de Dark Angel. De repente, Xiaya perguntou: Viz, o deus da destruição do universo 4 acabou de dizer que Beerus perdeu para ele antes, é verdade? Sim, mas foi há muito tempo. Naquela época, Beerus-sama não era forte o suficiente e perdeu na queda de braço. Viz disse levemente e continuou severamente: Xiaya, você foi muito forte desta vez. Beerus-sama não tinha crescido naquela época e por causa de sua atitude, ele ofendeu quase todo o deus da destruição. E até mesmo o irmão de Beerus-sama, Champa-sama, começou a não gostar de Lord Beerus. Hahaha, Beerus é um grande talento. Xiaya caiu na gargalhada. Parece que Beerus não é muito popular entre outros deuses da destruição. Vendo que Xiaya não se importava, Viz não disse mais nada. Deve-se dizer que o comportamento de Xiaya desta vez teve ganhos. Pode-se dizer que após este incidente, outro deus da destruição não provocará facilmente o universo 10 se não houver um grande problema. Afinal, nenhum deus está disposto a ofender um deus da destruição lunático correndo o risco de ser apagado por Zenão. Sem falar que a força demonstrada por Xiaya é suficiente para detê-los. Viz, acho que Xiaya-sama fez a coisa certa. Eu me senti muito bem quando ele deu uma lição a Kitela-sama. Kuzu ficou firmemente ao lado de Xiaya. Viz apenas ignorou Kuzu enquanto olhava para ela com calma e não dizia nada. Kuzu não está apenas procurando criar problemas? A responsabilidade de um anjo é parar o deus da destruição quando eles mostram um comportamento inadequado, mas este Kuzu, às vezes, adiciona lenha ao fogo que ainda não é grande o suficiente. O que você está planejando fazer a seguir? Xiaya perguntou. Embora o grande sacerdote tenha explicado a situação ao deus da destruição de cada universo, é evidente que eles só podem desempenhar um papel muito limitado na questão do anjo negro. E isso fica claro pelo fato de que o grande sacerdote convocou apenas 9 deuses da destruição, e não 12 de todos os universos. O grande sacerdote não depositou suas esperanças nos deuses da destruição. Apenas os especialistas em nível de anjo eram a força principal neste assunto. O que mais posso fazer além de tentar procurar o paradeiro dos Dark Angels tanto quanto possível? Mas acho que a probabilidade deles se esconderem neste universo é muito pequena. Talvez eles estejam em algum espaço especial. Viz suspirou. Você não vai acordar Beerus? Viz balançou a cabeça e rejeitou o plano de deixar o deus da destruição Beerus intervir pessoalmente. Não, Beerus-sama não pode ajudar com este assunto, afinal, Beerus-sama não é bom em habilidade espacial. Se ele conhecesse Dark Angels, ele nem teria chance de escapar. Se algo der errado, poderá destruir a ordem do universo. E acho que o deus da destruição de outros universos também não intervirá pessoalmente. Xiaya assentiu e entendeu as preocupações de Viz. Embora God of Destruction sejam bons em destruição, eles não têm capacidade de se mover pelo espaço. Os Dark Angels que eles enfrentam desta vez são extremamente fortes, e Deus da Destruição obviamente não pode ajudar muito. Deve-se dizer que o Deus da Destruição que pode escapar de um anjo negro só pode ser Xiaya. Além do mais, se um Deus da Destruição morrer, o Supremo Kai do mesmo universo também morrerá, e o anjo também cairá em um sono profundo. Xiaya, também podemos exigir sua capacidade de espaço-tempo para pesquisar no universo 7 e no universo 10. Afinal, embora nós, anjos, possamos alcançar algum grau de detecção com nossa habilidade, não podemos interferir em algumas áreas especiais. Viz pediu ajuda a Xiaya. Xiaya concordou com a cabeça. Tudo bem. Depois de voltar ao planeta Ongshan para fazer alguns arranjos, tentarei descobrir o paradeiro dos Dark Angels. Ah, a propósito, o universo 10 também precisa fazer alguns preparativos. Enquanto conversavam, eles se teletransportaram para o planeta Ongshan simultaneamente. Neste momento, Shilin, Myers e 18 já haviam retornado. Vendo Xiaya e os outros retornarem, os 3 se reuniram. Depois de repetir o que aconteceu no palácio de Zeno, Xiaya ordenou: faça Mei Fei e os outros retornarem, o universo lá fora não está seguro agora. Vou contatá-los imediatamente e buscá-los com a transmissão instantânea. Shilin sabia da seriedade do assunto. Dark Angels não eram um assunto trivial, e permitindo que Mei Fei e os outros se aventurassem lá fora, ninguém sabia se algo perigoso aconteceria. Então, ela decidiu trazê-los de volta pessoalmente. Myers disse preocupado: Xiaya, será muito perigoso para você procurar por Dark Angel sozinho? Embora ela saiba que a habilidade espaço-tempo de Xiaya é muito poderosa, não importa quão poderosa seja, pode haver momentos em que ela poderá falhar. Enfrentando oponentes muito mais fortes do que você, a habilidade espaço-temporal não é onipotente. Ela ainda se lembra da primeira vez que encontraram o deus da destruição Beerus no planeta Vegeta há muito tempo. Naquela época Xiaya não tinha sido capaz de usar a habilidade de tempo e espaço. Não se preocupe, eu sou o deus do tempo agora e sou muito melhor no uso da habilidade do espaço-tempo do que antes. Além disso, desta vez também ganhei um pouco do Dragon Helm. Se eu encontrar um Dark Angel, tenho confiança em escapar. Xiaya colocou a mão na cabeça de Myers e esfregou levemente. Myers assentiu, mas ainda havia preocupação em seu rosto delicado. Mas as palavras de Myers também o lembraram de que ele não pode fugir assim que vir um Dark Angel. Mesmo que ele tenha que ganhar um tempinho para esperar a chegada de Zenão, ele deve ter alguns meios para lidar com isso. Depois de pensar um pouco, Xiaya levantou a cabeça e disse a Shilin e aos outros: depois que Mei Fei e os outros voltarem, vamos para a Terra e aprender uma técnica que é especialmente usada para lidar com demônios. Você quer dizer onda de contenção do mal? 18 disse com uma carranca. Isso mesmo. Evil Containment Wave tem efeitos inesperados em seres malignos e criaturas sombrias.
Se você aprender a onda de contenção do mal, mesmo que não consiga derrotar os Dark Angels ao enfrentá-los, você terá tempo para escapar. Xiaya disse com confiança. A onda de contenção do mal é de fato a única maneira de lidar com as formas de vida sombrias. Esta técnica criada pelo mestre Mutaito ainda pode brilhar mesmo depois de coberta pela poeira com o passar do tempo. Pensando no torneio de arte marcial do planeta Ongshan de 2 anos atrás, quando Kuririn derrotou Muin, que era muito mais forte do que ele com a onda de contenção do mal, Xiaya não pôde deixar de rir. Schilling, Myers e 18 revelaram uma expressão pensativa e ficaram muito mais relaxados. Sim, se Xiaya-sama aprender a técnica chamada onda de contenção do mal, ele definitivamente se tornará muito mais forte, e talvez ele possa até mesmo selar um anjo negro com o movimento. Será uma grande conquista. Neste momento, Kuzu exclamou com entusiasmo. Não me atrevo a pensar em capturar Dark Angels. É melhor deixar isso para vocês. Enfrentando um especialista do nível de Dark Angel, ele deveria permanecer humilde. A onda de contenção do mal que você está falando é uma técnica especial. Ouvindo Kuzu dizendo que a onda de contenção do mal pode selar os anjos negros, Viz não pôde deixar de perguntar com curiosidade. Então ele contou o que aconteceu no torneio do Planet Ongshan há 2 anos. Os olhos de Viz brilharam depois de ouvi-lo. Parece que esta onda de contenção do mal não é realmente comum. Embora possa não ser capaz de suprimir os Dark Angels, é definitivamente o suficiente para ganhar tempo. Além disso, quanto mais poderosa for a pessoa que utiliza a técnica, mais forte será o seu efeito. Muito bom, Xiaya, aprenda essa técnica o mais rápido possível. Ainda faltam 10 dias para que os Dark Angels comecem seu plano. Precisamos encontrá-los antes disso, instou Viz. Felizmente, os Dark Angels ainda não sabem que seu plano foi exposto, deixando Viz e outros com margem de manobra para executar seu plano. Xiaya assentiu. Shilin já havia contatado Mei Fei, Xili, Xian e os outros, e iria usar a transmissão instantânea para trazê-los de volta. Capítulo 718 A reação de cada universo. Universo 4, um planeta parecido com uma caverna. Este é o planeta habitado pelo deus da destruição, Bang. O som das placas quebrando fez com que todo o planeta parecido com uma caverna tremesse. Ao mesmo tempo, uma energia aterrorizante e devastadora se espalhou por todo o mundo, afetando incontáveis planetas enquanto os destruía instantaneamente. Por favor, acalme-se, Kitela-sama. Um anjo de meia-idade parado ao lado dele disse indiferente. Cognac, por que você não me ajudou agora há pouco? Você me fez parecer um idiota diante de tantos deuses da destruição. Você fez isso de propósito? Deus da destruição, Kitela virou-se sombriamente enquanto cerrava os dentes afiados que brilhavam com uma luz fraca. Cognac, o anjo do universo 4, balançou a cabeça. Kitela-sama, você está me acusando injustamente. Não é que eu não queira ajudá-lo, mas havia muitos anjos atrás do deus da destruição do universo 10. Além de Kuzu do universo 10, os anjos do universo 6 e do universo 7 também o apoiavam, e até Marcarita do universo 11 parece estar do lado deles. A relação de Marcarita com Kuzu é bem conhecida de todos, então Angel Cognac também a contava ao lado de Kuzu. Ao ouvir suas palavras, a expressão de Kitela congelou por um momento antes de ele bufar friamente para Cognac. Quem sabe se você está falando com o coração? Cognac encolheu os ombros. Não poderia fazer nada se Kitela não acreditasse nele. Maldito deus da destruição do universo 10, ele é ainda mais odioso do que o Runchi com cabeça de elefante. Kitela mordeu os dedos com uma expressão sombria no rosto. Ele se lembrará dessa dívida e com certeza se vingaria se tivesse oportunidade. Ele perguntou, Cognac, você sabe por que o deus da destruição do universo 10 era tão poderoso? Meu ataque não conseguiu nem acertá-lo. Cognac olhou para Kitela calmamente e disse, Kitela-sama, esse foi o Ultra Instinto aperfeiçoado. Ao ouvir a palavra Ultra Instinto, o rato deus da destruição estremeceu e se virou incrédulo, enquanto dizia em estado de choque. Você quer dizer que o recém-chegado deus da destruição compreendeu totalmente o Ultra Instinto? Isso mesmo, meus olhos não viram errado. Kitela imediatamente começou a suar frio e parecia envergonhado, mas imediatamente ficou ainda mais irritado. Droga, como poderia um novo deus da destruição compreender um método tão excelente? Embora para compreender o Ultra Instinto, não seja necessário atingir o 3º nível do reino divino, e mesmo o 1º e 2º níveis do reino divino podem compreendê-lo, mas é como um limiar. Para compreender verdadeiramente o Ultra Instinto e poder usá-lo na prática, eles não precisam apenas ser especialistas de alto nível. Até mesmo alguns entre os deuses da destruição compreenderam totalmente esse estado. Ele sabia que era impossível vingar sua humilhação em um curto período de tempo. Mas como deus da destruição, o mais importante que não falta a Kitela é o tempo. Um dia ele deixará aquele deus da destruição chamado Xiaya conhecer o sentimento de arrependimento. E aquele odioso Beerus, o recém-chegado também é do universo 7. Quem pode me dizer por que um universo de nível tão baixo ainda pode existir? Kitela-sama, gostaria de lembrá-lo que nosso universo 4 está apenas 2 lugares acima do universo 7 e 1 lugar abaixo do universo 10. Além disso, a razão pela qual o universo 7 está classificado abaixo de nós é que Beerus-sama é preguiçoso e não eliminou completamente esses planetas de baixo nível. Usar recursos limitados para nutrir muitos planetas de baixo nível reduz naturalmente o nível geral do universo, mas isso não significa que eles não tenham especialistas. Na classificação dos universos, o universo 4 é o 9º, e o universo 7 e o universo 10 são o 11º e o 8º, respectivamente. A força geral do universo 4 não é muito melhor que a do universo 7. Cognac, não me decepcione, lembre-se que você é o anjo do universo 4. Kitela estava se sentindo infeliz com tudo e tinha vontade de destruir planetas.
Falando francamente, aqueles que podem se tornar o deus da destruição são bastante indiferentes e irritados, então o deus da destruição raramente se dá bem. Kitela só quer usar a destruição para desabafar a raiva em seu coração. Quais planetas abaixo precisam ser destruídos? Vou limpar todos eles. Kitela Sama, grande sacerdote Sama, nos confiou uma importante missão para descobrir o paradeiro dos anjos negros. Cognac repetia palavra por palavra a ordem do grande sacerdote. O rato deus da destruição acenou com a mão e disse descuidadamente: vou deixar esse assunto para você. Monstros de nível anjo, não vou provocá-los. God of Destruction, provocar um monstro de nível anjo não é diferente de cortejar a morte. Pensando nisso, o rato deus da destruição ficou novamente deprimido. É tudo por causa do deus da destruição do universo 10 atraindo um desastre. Cognac encolheu os ombros, já esperando tal resultado há muito tempo. Universo 5, planeta do deus da destruição. O mundo aqui tem um vasto céu estrelado com inúmeras estrelas espalhadas ao redor de um planeta pirâmide invertida no centro. No vasto terreno quadrado no topo da pirâmide invertida, nuvens brancas criaram uma atmosfera no espaço, e no meio havia um antigo templo. No templo, totens antigos foram esculpidos nas paredes e havia estranhas esculturas de cabeças próximas a eles, parecendo antigas e desoladas. O planeta do deus da destruição é moldado de acordo com as preferências de cada deus da destruição. O deus da destruição do universo 5 é um antigo e primitivo deus da destruição. Ao lado de uma fogueira, o estranho deus da destruição Arak tinha os dedos cerrados em punho e os olhos fechados como se estivesse meditando. O braço seco era tão magro que só restavam ossos, muito pior até do que Beerus, exageradamente magro. Arak Sama sobre anjos negros. Não me perturbe, você pode fazer isso sozinho. O estranho deus da destruição Arak estava com os olhos semicerrados enquanto os 6 bigodes carnudos em seu rosto tremiam junto com sua respiração. Sim, então irei dar uma olhada no universo. O anjo do universo 5 retirou-se e desapareceu diante do deus da destruição. Depois de um longo tempo, o estranho deus da destruição abriu os olhos e uma luz brilhou em seus olhos enquanto ele murmurava. O deus da destruição Xiaya do universo 10 não é uma pessoa simples. Ao mesmo tempo no universo 11. Margarita, por que você me impediu de lutar contra Xiaya? TCH até que Tela sofreu contra ele. Ele é realmente tão poderoso? Deus da destruição Belmont sentou-se em um sofá macio e colocou uma perna sobre a outra. Margarita ficou quieta ao lado com um sorriso no rosto frio. Belmont-sama, você não estava pensando em se aposentar? Então é melhor causar menos problemas. Ele, você quer dizer que eu não sou páreo para o deus da destruição Xiaya? Belmont coçou o queixo quando seus olhos de repente ficaram afiados e sua expressão frívola ficou séria. Falando francamente, Belmont-sama não é de fato um oponente de Xiaya-sama. Margarita disse a verdade, mas não revelou a identidade de Xiaya como deus do tempo. Caso contrário, Belmont ficaria ainda mais surpreso. Na verdade, ela também ficou surpresa com a força de Xiaya. Margarita estava com inveja de Kuzu, aquela garotinha boba que realmente encontrou um incrível deus da destruição. Depois de ouvir Margarita, a expressão de Belmont ficou sombria. Aqueles que podem se tornar o deus da destruição têm seu próprio orgulho e ninguém admitirá que são inferiores aos outros. HMPH, interessante. Belmont sorriu maliciosamente e perguntou de repente, se Jiren se tornar o deus da destruição, ele deverá ser capaz de derrotar aquele Xiaya, certo? Margarita ficou um pouco surpresa. Belmont-sama não planejou que Toppo se tornasse deus estagiário da destruição? Você mudou de ideia? Belmont riu. Você não disse que Xiaya é muito poderoso? Estou preocupado que Toppo não seja capaz de suprimi-lo depois de se tornar o deus da destruição. Capítulo 719 Onda de contenção do mal. A equipe mais forte do universo 11 são os Pride Troopers, a equipe de heróis que mantém a paz do universo. A pessoa mais poderosa da equipe é o líder Big White Moustache, Toppo e o membro Big Eyes Jiren. Na verdade, Toppo como líder não é tão forte quanto Jiren. Se Jiren não estivesse tão obcecado com o treinamento, o líder e trainer God of Destruction não teria sido Toppo. Jiren é um especialista poderoso que possui força no auge do 3º nível do Reino Divino enquanto está no 2º nível do Reino Divino. Sendo um nível abaixo, ele ainda pode ser comparável a um nível Deus da Destruição. Jiren é um talento raro. É sabido que no multiverso, sem um status divino, é impossível para qualquer ser vivo avançar do 2º nível do Reino Divino para o 3º nível. Embora não seja uma regra rígida que o 2º nível do Reino Divino não possa ser comparado com o 3º nível do Reino Divino, é inegável que a ajuda trazida pelos poderes divinos é enorme. Esta é uma barreira intransponível para os seres vivos comuns. Mas Jiren conseguiu, ele superou a maioria dos deuses verdadeiros com seu corpo de semideus, e é inteiramente digno de ser conhecido como o mais forte do universo 11. Originalmente, de acordo com o plano de Belmont, depois de se aposentar, ele deixaria Toppo se tornar o próximo deus da destruição, com Jiren ajudando-o. Dessa forma, seria equivalente a ter 3 especialistas no nível do deus da destruição no universo 11. Seria o melhor de todos os universos em força, mas o aparecimento do deus da destruição Xiaya no universo 10 fez com que ele mudasse de ideia. Em Xiaya, ele viu a sombra de Jiren, o que foi bastante assustador. Belmont estava preocupado que se Toppo se tornasse o deus da destruição, ele não seria capaz de suprimir o universo 10 em termos de força superior, então ele está pensando em substituir o próximo candidato do deus da destruição. Quanto aos pensamentos do palhaço deus da destruição mudando o candidato do deus estagiário da destruição, Margarita foi evasiva. Ela não concordou nem se opôs e ficou de lado sem expressar qualquer opinião. Afinal, Belmont tem mais palavra a dizer quando se trata de escolher o próximo deus da destruição.
Se Belmont-sama quer que Jiren se torne o deus estagiário da destruição, você deve fazer os preparativos desde o início. O treinamento do deus da destruição é muito problemático. Belmont acenou com a mão casualmente. Não se preocupe, Jiren é definitivamente bom o suficiente no reino. Hehe, vamos nos preocupar com o assunto do Dark Angel que o grande sacerdote Sama mencionou. Suspiro, é realmente um assunto tão problemático. Belmont pegou a orelha e soprou no dedo. Margarita, vou deixar isso com você. Deixe para mim. Margarita assentiu com um sorriso. Ela sabia há muito tempo que com o personagem de Belmont, ele não tomaria a iniciativa de participar da busca de Dark Angel. Deve-se dizer que o grande sacerdote convocou esses deuses da destruição apenas por uma formalidade e ele não espera que eles possam desempenhar qualquer papel. Universo 7, Terra. O sol brilhava intensamente e o céu estava claro. Nas zonas costeiras do hemisfério norte, um oceano azul estende-se até onde a vista alcança, e algumas ilhas e recifes esporádicos sobressaem da água, colidindo com as ondas e fazendo-as brilhar. Em uma pequena ilha a dezenas de quilômetros da costa marítima, uma cabana estava cercada pelo mar. Na casa Kami, Mestre Roshi babava enquanto assistia às cenas sedutoras na TV. Alguns anos atrás, Kuririn saiu da casa Kami depois de se casar e só volta para visitá-la ocasionalmente. Então, Mestre Roshi voltou novamente à sua vida de eremita, tornando a ilha desolada. Neste momento, uma luz brilhou na ilha de várias centenas de metros quadrados, e várias auras poderosas apareceram dentro do alcance de percepção do Mestre Roshi. Ao sentir auras poderosas aparecerem, Mestre Roshi desligou a TV e saiu, vendo algumas figuras paradas na praia. Mestre Roshi deu uma olhada e viu que os visitantes eram Chiaya e suas esposas. Junto com Chiaya estavam Meifei e Majin Buu. Mestre Roshi nunca tinha visto Majin Buu antes, mas olhando a aparência do outro pode ser um alienígena. Chiaya, por que você veio à minha casa? Mestre Roshi estava com as costas curvadas e a barba grisalha esvoaçava ao vento. Chiaya foi direto ao ponto. Estou aqui para aprender sobre a onda de contenção do mal com você. Como inimigos poderosos apareceram no universo, a onda de contenção do mal é necessária para selá-los. Mestre Roshi perguntou surpreso. Que inimigo é tão poderoso que nem você pode derrotá-lo? Ele não sabia o quão forte Chiaya era, mas de acordo com o que Kuririn relatou depois de voltar do planeta Ongshan há 2 anos, talvez não exista ninguém tão poderoso quanto ele em todo o universo. Por isso, quando ouviu que até Chiaya acha o adversário problemático, ele demonstrou muita surpresa. Chiaya acenou com a cabeça solenemente. O inimigo é muito forte, eles poderiam destruir o universo. A expressão do Mestre Roshi tornou-se solene. Ele tirou os óculos escuros e seus olhos mostraram uma expressão grave. Já que até você os acha problemáticos, então eles devem ser muito assustadores. Então eu vou te ensinar a onda de contenção do mal. Obrigado. Chiaya disse educadamente. Evil Containment Wave era uma técnica secreta da Turtle School, então se Mestre Roshi está disposto a ensiná-lo, então ele é claramente uma pessoa justa. Mestre Roshi não se atreveu a receber o crédito e disse, de nada. Para ser honesto, a técnica Evil Containment Wave raramente foi usada desde que foi inventada. Se você puder usá-lo para proteger a paz do universo, a alma do Mestre Mutaito no céu certamente ficará feliz. Então ele olhou para Shilin e Myers ao lado de Chiaya. Vocês também podem aprender? Esta técnica é muito eficaz contra criaturas das trevas. Shilin e Myers sorriram e assentiram. Hehe, eu também quero aprender. Meifei saltou e gritou alto. A onda de contenção do mal é melhor que a minha magia? Majin Buu perguntou com uma expressão boba. Se fosse melhor que sua magia, então ele também aprenderia. Então Chiaya e os outros ficaram na Kami House e aprenderam Evil Containment Wave com Mestre Roshi. Evil Containment Wave é um método de selamento forçado. Ao enfrentar um inimigo, você precisa preparar com antecedência uma pequena garrafa ou um recipiente fechado. Enquanto o inimigo for enganado, eles podem ser absorvidos à força na pequena garrafa pré-preparada, após o que pode-se usar o papel lacre para selar a boca da garrafa e o inimigo não conseguirá se libertar. Além disso, com base na força do usuário, desde que o oponente não seja muito poderoso que o usuário, pode-se dizer que é infalível e tem um efeito semelhante ao de uma trapaça. Claro, Evil Containment Wave também possui uma fraqueza fatal, ou seja, requer resistência extremamente alta. Assim como Tribin e Thunder Shock Surprise, o uso excessivo fará com que o usuário morra devido ao esgotamento da resistência. No entanto, isso não é um problema para os Saiyajins, que têm um físico muito poderoso. Depois de ficar na Kami House por mais de um dia, Chiaya aprendeu Evil Containment Wave com Mestre Roshi. Havia uma pequena garrafa branca colocada no chão enquanto Chiaya estendia os braços em direção ao vazio e gritava bem alto, onda de contenção do mal. De repente, uma força de sucção extremamente forte foi gerada em forma de espiral e travou o alvo em Majin Buu. Ele então empurrou os braços para baixo e a energia espiral imediatamente sugou Majin Buu. Vai! Majin Buu gritou alto enquanto circulava no céu várias vezes antes de desaparecer na pequena garrafa. Então, Chiaya se abaixou para pegar a pequena garrafa e colar o amuleto de papel. As etapas de lançamento de Evil Containment Wave foram todas concluídas. Depois de olhar mais de perto, Chiaya entregou a garrafa a Kuzu para inspeção. Majin Buu está selado. Kuzu curiosamente pegou a garrafa e examinou-a. Ela bateu algumas vezes com o cetro e disse surpresa, Chiaya-sama, a estranha energia gerada pela onda de contenção do mal está completamente selada nesta garrafa. Além disso, está entrelaçada em uma estrutura espiral com uma estrutura espacial relativamente complexa. Enquanto alguém estiver selado por dentro, será difícil se libertar, e o papel selante também tem um efeito fortalecedor. É incrível, alguém no mundo mortal foi realmente capaz de inventar uma técnica de selamento tão poderosa. Angel e God of Destruction também têm suas técnicas de selamento correspondentes, mas comparadas com Evil Containment Wave, elas eram completamente diferentes.
Ao enfrentar um oponente mais forte, a onda de contenção do mal torna-se mais forte e à medida que a força do usuário aumenta, a capacidade de selamento torna-se correspondentemente mais forte e tem maior flexibilidade. Capítulo 720 Não está em guarda contra eles? Pai, vamos, apresse-se e deixe Buu sair. Vendo Xiaya selar seu companheiro, Mei Fei gritou ansiosamente. Xiaya riu, pegou a garrafa e rasgou o lacre, depois abriu a garrafa para libertar Majin Buu. Quando uma luz verde brilhou, Majin Buu flutuou para fora da garrafa como um gás. Ele olhou para a esquerda e para a direita antes de olhar tolamente para todos. É incrível, de repente fui selado agora há pouco e nem tive chance de reagir. Majin Buu torceu seu corpo, não se sentindo bem por ter sido selado pela onda de contenção do mal. Tem algo errado com Buu? Não se preocupe, ele está bem. Xiaya disse com um sorriso. A partir do experimento agora, ele entendeu aproximadamente os efeitos da onda de contenção do mal. Majin Buu também treinou duro nos últimos 2 anos e estava muito mais forte do que nos tempos antigos. Mas não resistiu ao poder da onda de contenção do mal, claro. Isso também ocorre porque Xiaya é mais forte que Majin Buu, mas também reflete, sem dúvida, o aspecto milagroso da onda de contenção do mal. Depois de aprender a onda de contenção do mal, Xiaya finalmente teve alguma confiança para enfrentar os Dark Angels. Pelo menos ele obteve um pouco de habilidade para resistir. Segurando a garrafa e observando-a por um momento, Xiaya entregou a garrafa e o papel de lacre especial para Kuzu e pediu-lhe que a fortalecesse com poder mágico. Afinal, o adversário seria Dark Angels. Ele estava com medo de que a garrafa não aguentasse a pressão e quebrasse no meio, causando-lhe problemas. Se for usado para selar Dark Angels, é melhor usar o material mais forte. Kuzu acenou com a cabeça, pegou o cetro e tocou levemente a pequena garrafa com a bola de cristal. Uma luz estranha piscou e o material do frasco selado mudou rapidamente. A superfície do vidro branco, que parecia jade ou cerâmica, brilhava com um brilho cintilante. Era quase o material mais forte. Quanto ao papel selante, por ter sido desenhado com uma técnica especial, Kuzu não o alterou. Ao invés disso, colocou nele uma camada de proteção, que permaneceria intacta sob ataques que não ultrapassassem a força de Kuzu. Depois de fazer tudo isso, o propósito de Xiaya de vir à Terra foi alcançado. Em seguida, depois que Shilin e Myers aprenderam a onda de contenção do mal, Xiaya se despediu do Mestre Roshi. Xiaya, você deve eliminar esses inimigos. Mestre Roshi disse a Xiaya com um olhar sério. Naquela época, ele não parecia nem um pouco um velho miserável. Sua imagem havia mudado e ele parecia um mestre altamente respeitado. Xiaya acenou com a cabeça em resposta ao Mestre Roshi. Embora não tivesse certeza se conseguiria cumprir essa promessa, ele faria o melhor que pudesse. Kuzu e os outros curvaram-se ao Mestre Roshi e então deixaram a terra cercados por habilidades de espaço-tempo, olhando para a Praia Branca de onde as pessoas haviam desaparecido e onde as ondas batiam contra ela e espirravam água. Mestre Roshi olhou por um momento antes de suspirar fracamente. Universo 7. Viz estava no local central do universo enquanto o cetro em sua mão examinava constantemente a situação no universo. As vastas e infinitas galáxias passaram rapidamente pela bola de cristal no cetro. Viz está investigando há muitos dias, mas não encontrou nenhum vestígio dos Dark Angels. Existem apenas 2 possibilidades. Uma é que os Dark Angels não entraram no Universo 7, e a outra é que o plano dos Dark Angels ainda não começou. Parece que eles ainda não chegaram. Os olhos violetas de Viz observavam o universo enquanto um sorriso aparecia em seu rosto calmo e indiferente. De repente, Viz franziu a testa ligeiramente. O Supremo Kai do Tempo intervirá neste assunto? Mas ele imediatamente balançou a cabeça. Dark Angels são um remanescente da era anterior. É uma crise interna do multiverso, assim como a revolta de Majin Buu no Universo 7 nos tempos antigos. Então Supremo Kai do Tempo não pode intervir. Esta crise é diferente da rebelião de controladores do espaço-tempo como Demigra, e Supremo Kai do Tempo irá apenas observar do lado de fora. Na verdade, se o plano de Dark Angel tivesse sucesso e um novo mundo fosse criado, ainda daria dor de cabeça ao Supremo Kai do Tempo. Universo 10, Planeta do Deus da Destruição. Esta é a casa de Xiaya. Depois de deixar a Terra, ele pediu a Shilin e aos outros que retornassem ao planeta Onshan enquanto ele retornava ao planeta do Deus da Destruição com Kuzu. Neste momento, no céu acima do planeta do Deus da Destruição, a estrela do Deus Criador esférico estava flutuando no ar, e os guerreiros selecionados por Kuzu estavam passando por testes na estrela do Deus Criador. Sem perturbar os desafiantes, Xiaya começou a ajudar Kuzu em sua investigação do Universo 10. Xiaya-sama, ainda não encontrei nenhum problema. Kuzu deu um suspiro de alívio após verificar. Pelo menos os Dark Angels ainda não haviam invadido secretamente o Universo 10. Existe um espaço escondido em algum lugar do multiverso cheio de energia roxa. Essas energias convergiram juntas como uma maré e avançaram continuamente. Com o som das ondas rolando, ondulações se formaram antes que um palácio resplandecente e magnífico rompesse o espaço e aparecesse aqui, e continuou voando em direção ao seu destino. No palácio, os 18 lugares que rodeiam a longa mesa central foram aumentados para 24, uma fila à esquerda e uma fila à direita para ambos os lados. De um lado estavam os Dark Angels vestidos de preto liderados por Lancius, e do outro lado estavam os Dark Angels vestidos de cinza liderados por Badeis. Neste momento, todos esses anjos estavam esperando solenemente, olhando para as profundezas do espaço com expressões sérias. Nosso plano começa aqui. Primeiro ocuparemos este lugar e depois nos espalharemos por 12 universos. No momento certo, mobilizaremos o poder do espaço-tempo e imitaremos o poder de um controlador de espaço-tempo para criar um novo universo paralelo. Os olhos de Lancius brilharam de excitação. Então o seguinte assunto será deixado para você. Quando o novo mundo for criado, usarei todas as minhas forças para impedir o surgimento do sistema Zenon. Sucesso ou fracasso, só há uma chance.
Lancius disse sério. Se tiverem sucesso, possuirão um grande universo paralelo. Esse universo paralelo pertencerá apenas a eles, sem a interferência do deus da destruição e dos anjos sob o sistema Zenon. Eles usarão suas habilidades e acelerarão o fim da era Zenon. Na verdade, no plano original, Lancius planejava corromper os deuses no multiverso passo a passo, mas ele acidentalmente descobriu que no final do espaço-tempo, há um anjo negro ainda mais antigo selado, então ele pensou muito antes disso decidindo trabalhar com o antigo Dark Angel. Dark Angel Badass, vestido de cinza, acenou com a cabeça. Você só precisa fazer o trabalho inicial, vou manter longe os anjos de outros universos para você. Quando o novo mundo for criado, o nosso desejo há muito acalentado poderá ser realizado. Dark Angel Badass também parecia muito animado. Ele era um Dark Angel de várias épocas atrás e era incontáveis anos mais velho que Lancius e os outros. Quebrar a porta do espaço-tempo sempre foi seu desejo. Ele estava mais desesperado do que Lancius para que o plano desse certo. 24 de nós, anjos, unimos forças. Enquanto Zenon não agir sozinho, o grande sacerdote e os anjos desta era não serão páreo para nós. Com os olhos cheios de ódio por Zenon, Lancius estava entusiasmado e cheio de confiança em si mesmo. Ele e Badass têm uma força terrível no mesmo nível do grande sacerdote, e tem muito mais anjos negros do que anjos do multiverso. Mesmo que o grande sacerdote e outros fossem temporariamente mais fortes do que eles em virtude da vantagem de jogar em casa, eles ainda têm vantagem numérica. 2 contra 1. Não é impossível se não estiverem alertas contra eles. Esses anjos estúpidos, me pergunto quais serão suas expressões naquele momento. A expressão de Lancius era sinistra e ele não pôde deixar de rir. Mas ele não sabia que o plano deles já havia sido exposto a Zenon e ao grande sacerdote antes mesmo de começar. Agora todo o multiverso foi mobilizado procurando seu paradeiro. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.